Bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Teoria Social Latino-Americana. Eu sou Rafael Seabra, para quem não me conhece, professor de Ciências Sociais Latino-Americanas na Universidade de Brasília. E hoje eu vou comentar assim rapidamente um capítulo desse livro, pela razão ou pela força, história e memória dos golpes de Estado, ditaduras e resistências na América Latina, do Marcus Reutemann Rosenman. Eu gosto muito desse autor. Eu tinha uma edição anterior que chamava Tempos de Oscuridad, Tempos de Escuridão, História dos Golpes Militares na América Latina. Essa edição aqui ela é um pouco maior, ela é revisada, o anterior é de 2013, se eu não estou enganado. Essa é uma edição de 2019. Infelizmente não tem também tradução ao português por agora, eu imagino que não terá também, infelizmente, mas é um texto que, se tiver acesso a ele, vale muito a pena ler. Bom, para quem está aqui conosco, curta o nosso vídeo, conheça o nosso canal, veja os outros materiais que a gente tem e ajude a fazer com que esse material chegue ao maior número de pessoas. E antes de continuar também, eu queria dizer que esse vídeo conta com o financiamento no projeto de pesquisa da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, no desenvolvimento e popularização de ciência e tecnologia. Esse livro aqui é importante, eu acho que, infelizmente, o fato de não ter a tradução é uma pena, mas espero que em algum momento meu trabalho aqui de divulgação sensibilize as editoras a publicar textos dos nossos vizinhos. O Marcus Reutemann é professor na Universidade Complutense de Madrid, chileno, teve que sair às pressas do Chile quando o golpe do Pinochet ocorreu, o golpe civil-militar no Chile em 73, contra o Salvador Allende. E então tem uma marca, um pessoal muito forte no livro. É um livro excelente. E esse capítulo 4, que eu vou mencionar aqui, eu não vou fazer muito profundamente, ele discute o novo golpismo. E ele começa ali a discussão dele por uma vista panorâmica, daquilo que aconteceu no pós-Guerra Fria no centro capitalista e de como que a queda no bloco socialista acelerou as reformas neoliberais, a ideologia da globalização, o fim das alternativas, o recuo do perigo nuclear e se inicia com a Primeira Guerra do Golfo ali em 1990, 1991 e a inexistência de um suposto multilateralismo, que não foi tão simples assim. Na Europa Ocidental, as sociais-democracias elas começam a sofrer grandes refluxos e abraçar a concepção gerencialista neoliberal. E na América Latina a gente ia saindo, ali nos anos 90, muito lentamente das ditaduras civis militares, transitando para governos democráticos, para governos representativos. Então não tinha mais naquele contexto motivo para ficar insistindo no perigo comunista. E restava às Forças Armadas, que então aqui na nossa América começavam a deixar o poder, uma saída bem envergonhada desse poder. E o primeiro país a sair dessa noite escura foi a Argentina, justamente dada a derrota frente à Grã-Bretanha na Guerra pelas Malvinas, em 1982. Em 83, na Argentina foi realizada a primeira eleição livre, e a vitória foi do candidato Raúl Alfonsín, e com ele tem o julgamento, tem início, na verdade, o julgamento das juntas e o processo conhecido pela imputação de crimes de lesa humanidade cometido pelas 3 juntas militares no período denominado de reorganização nacional. Tem até um filme na Amazon disponível, um filme muito bom, 1985, que está com o Ricardo Darín, é um filme excelente, vale a pena assistir para ver esse processo. E alguns responsáveis foram condenados e outros foram absolvidos, mas foi um processo que colocou na mesa os horrores das torturas e pôs em evidência a existência de um plano de eliminação física sistemático, castigos humanos, prisões indeterminadas de pessoas sob as supostas lutas contra o terrorismo. E é uma pena, em 1990 o Carlos Menem ele concedeu o indulto para alguns desses militares, o próprio Ogania, e que depois vai ser derrubado em 2006 com o Kirchner. No Uruguai também houve um ciclo de ditadura civil-militar
Só que lá foi encontrada uma fórmula que deixou a maioria dos militares contentes, né? Porque foi assinado o Pacto do Clube Naval em 1984, e aí se retorna à institucionalidade civil, deixou as Forças Armadas livres, né, de qualquer responsabilidade e que praticamente reconhece que elas estavam na função, né, do seu dever. E aí em 86, né, o parlamento uruguaio aprovou, né, com maioria a lei de caducidade da pretensão punitiva do Estado e exonerava, né, definitivamente os militares que tivessem participado direto ou indiretamente na violação dos direitos humanos durante os anos da ditadura civil-militar. Em 89, por pressão popular, foi realizado um referendo que derrubou essa lei de impunidade, porém, né, esse referendo foi anulado pelos dois principais partidos do Uruguai, tanto o Blanco quanto o Colorado. Só em 2012 que o governo da Frente Ampla conseguiu desfazer esses acordos que blindavam os militares e abriu a porta, né, para futuros julgamentos contra os membros das Forças Armadas que estavam envolvidos nesses crimes contra a humanidade. Então as Forças Armadas foram protagonistas, né, da exceção. Elas desempenharam o papel aí de garantidoras da ordem social sob a bandeira de uma luta contra o marxismo e contra a subversão comunista. E não existiram, né, limites para as Forças Armadas, né, quando se tratou de travar essa guerra suja. A tortura, voos da morte, os estupros de mulheres, homens, crianças, os sequestros, os roubos de bebês, as mutilações, os assassinatos, e se gabavam de provocar, né, o desaparecimento de cidadãos cujos corpos até hoje seguem, né, sem ser recuperados. Isso vai mostrando a lista de absurdos que foram cometidos pelos nossos militares. Então essa guerra suja, ela avalizada, né, pelas forças políticas, né, e inclusive civis, né, da nossa grande burguesia e da nossa direita latino-americana, sob a proteção e treinamento dos Estados Unidos, né, a Escola das Américas é tão conhecida, tão famigerada, que começa lá no Forte Benningham, nos Estados Unidos, na Geórgia, e depois se traslada, né, para a cidade do Panamá, ali no Panamá, que virou um centro de treinamento de tortura e de contra-insurgência, né, financiado pelos Estados Unidos, deixou mal, né, aos investigadores civis das ditaduras civis militares, né? Então foi difícil explicar e mais ainda compreender esse nível de sadismo que eram praticados durante as sessões de tortura e continuar ignorando esses cúmplices. O problema é que esses processos de transição eles foram tutelados, né? Tinha uma pressão para reduzir os custos para as instituições militares. Era um momento fantástico para rediscutir o que é o papel do militar na história, na vida e na sociedade latino-americana. Isso não foi feito. E por isso a gente vê, né, se repetindo algumas situações bastante controversas, tristes, lamentáveis dos nossos militares, né? Nos diálogos sobre a transição, as Forças Armadas elas controlaram, né, os tempos e elas definiram as agendas. Com exceção da Argentina, o problema dos direitos humanos, né, foi sempre tratado de uma forma muito lateral. Aqui, por exemplo, existe esse costume de dizer que no Brasil foi uma dita branda, o que é absurdo, né? E aí faz, né, sempre essa abstração dos crimes, né, de lesa humanidade cometidos por esses militares. Então foi essa saída negociada, né, seja no Cone Sul e inclusive na América Central, porque lá também houve um ciclo de ditaduras de um tipo um pouco diferente, mas aconteceram, né, genocídios, e foi colocada na ordem do dia essas leis de anistia para os militares que eram imputados de torturas, assassinatos e desaparições. E as alegações para anistia é que eles obedeciam à hierarquia e cumpriam ordens, ou seja, ninguém é responsável, né? Como sempre, ninguém é responsável por nada. A barbárie acontece, mas ninguém fez. Outra saída, né, recorrente foi pactuar a entrega de bodes expiatórios. Então as Forças Armadas sacrificavam aqueles torturadores mais notórios e assim eles evitavam, né, processos mais amplos e de maior legitimidade. E mesmo essa entrega voluntária, né, ela acabou no final sendo recompensada, premiada com aposentadorias em níveis muito elevados e com pensões muito gordas para esses ex-torturadores e assassinos, né? Então, esse ciclo de ditaduras ele foi, né, uma concreta aliança civil-militar pelo alto. Isso quer dizer que as elites políticas e econômicas civis, né, participaram, financiaram e enriqueceram muito enquanto os uniformizados faziam o trabalho sujo, e o retorno aos quartéis se deu, né, sem maiores baixas, né, não houve grandes baixas de fato. Existia uma agenda oculta,
de consenso, né, da forma de que os tribunais militares teriam prioridade em julgar os seus correligionários acusados de crimes contra a humanidade. É impressionante e é impensável, é irreal que ainda existam tribunais militares, né, que eles tenham todo o privilégio, né, um sistema educacional próprio, um sistema de saúde próprio, um sistema de justiça próprio. Isso tem que ser retirado o quanto antes. Tem que ser tudo civil. Então eles ficaram fora da justiça civil, né, de modo que a impunidade, né, tem sido a norma aos processos de transição. O caso brasileiro é evidente nisso, né? A Comissão da Justiça e Verdade, ela tem um trabalho assim, importante, mas muito tímido, não conseguiu, né, avançar o suficiente, e mesmo assim ela foi muito atacada, né? Essa impunidade, né, não teve, né, não se deve à falta de provas, né, testemunhos e documentação, mas simplesmente por causa do tipo de consenso, né, que foi construído nessa transição. No Chile foram realizados 2 informes. O primeiro foi realizado em 1990, né, na Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação. Esse reconciliação é péssimo, conhecido como Informe Rettig, e nesse informe foi assinado, né, um acordo bastante negativo, né, de contabilizar apenas os mortos e assassinados em consequência da ação da violência do Estado. E aí eles contabilizaram lá o número que já é bem significativo, né, 2.279 assassinatos por conta das forças militares. E esse segundo informe foi elaborado, né, em 2003 com o nome de Comissão sobre Prisão Política e Tortura, um nome mais adequado. E aí ele vai ter, né, o nome de Informe Valete, ou Valec. E nesse aí são comprovados e relatados mais de 40 mil casos de torturas e violações dos direitos humanos. Esse informe ele não publicou completamente as declarações e testemunhos das vítimas e também dos membros, né, das Forças Armadas que foram prestados, né, para não afetar a honra, né, dos militares que ainda estavam na ativa. Então, durante a gente vê o quanto que foi complexo, né, e ainda é complexo tocar nesse ponto, e quanto que é importante e necessário, não porque a gente não gosta dos militares. Eu acho que os militares são importantes, mas pela forma como eles são treinados, né, ou são adestrados, não sei que nome que eu daria, tornar, né, os seus co-cidadãos como inimigos de fato, né, quando na verdade eles são servidores públicos. Então, durante os anos 70, as ditaduras elas agiram de uma forma coordenada. Essa ação conjunta recebeu o nome de Operação Condor e ela era uma rede cujo objetivo era fazer, né, desaparecer militantes de esquerda ou aqueles que simplesmente não gostavam da ditadura, não concordavam com ela, que se encontrassem a qualquer país pertencente à aliança. Ela começou a ser planejada em Santiago, do Chile, em 1975, e foi a demonstração da racionalidade, né, com a qual foi aplicada a doutrina de segurança nacional nos países da região. Então, essa Operação Condor ela era constituída por Bolívia, Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Uruguai. E aí, desde 75, né, segundo consta nos arquivos do terror, foram assassinadas, né, 50 mil pessoas, 30 mil desaparecidos e mais 400 mil sofreram torturas ou prisões. É um número bastante significativo. E diferentemente do poder, né, paramilitar estadunidense, essa Operação Condor ela não reconhecia nenhum tipo de limitação. Ela não estava sujeita aos controles de um governo representativo, tinha capacidade para envolver toda uma superestrutura estatal e nem sequer tinha que se justificar internamente, e o terrorismo de Estado tinha se tornado um fim em si mesmo. Nessa Operação Condor, né, participaram aí de forma esporádica as Forças Armadas de países como o Peru, a Colômbia, a Venezuela e o Equador, e esse terrorismo de Estado, né, continental, ele teve como antecedente a elaboração a colaboração, na verdade, né, entre o Chile e a Argentina para assassinar o ex-general Carlos Prates, né, das Forças Armadas chilenas, que estava exilado na Argentina em setembro de 74, e também dentro da Operação Condor foi assassinado em setembro de 76 o ex-ministro do interior do Chile, que estava naquele contexto exilado nos Estados Unidos, e a sua secretária estadunidense que, né, morreram numa explosão de um carro. E também foi assassinado o general boliviano Juan José Torres, né, em Buenos Aires em 76. Essas são, né, os antecedentes da Operação Condor. E aí o Marcos Reutemann lembra algo aqui que também a operação criava fatos, né? Ela criava notícias falsas, né? Então teve um caso de 119 militantes de esquerda que foram sequestrados e torturados e assassinados pelo Departamento de Inteligência chilena e que eles foram considerados vítimas de lutas internas. É como se eles tivessem, né, de facções e eles mesmos tivessem se matados, né, durante a ação subversiva, né? Porém,
é que os parentes dessas vítimas nunca conseguiram, né, informações claras da ditadura que dizia que essas pessoas nunca estiveram presas e que na realidade se encontravam fora do país. Bom, seguindo aqui, durante o período, esse período do processo de reforma neoliberal, ele vai ganhar um ritmo muito intenso, né, no Chile e na Argentina. E as Forças Armadas, então, quando elas começam a implementar, destruir, né, o nacional desenvolvimentismo, elas implementam, né, esse neoliberalismo, vão destruindo a indústria nacional, a própria soberania a troco de nada. Né, o Pinochet saiu milionário nesse processo, né, morreu bem tranquilo aos seus quase 90 anos, aí, se eu não me engano, 80 e alguma coisa. Mas as Forças Armadas elas tinham cumprido perfeitamente o seu papel na suposta luta anticomunista, tinha superado esse risco de uma revolução, e agora era voltar, né, à democracia e adentrar essa revolução neoliberal. Essa transformação também vai alterar o papel das Forças Armadas nas sociedades, porque elas passam, né, da contenção do período comunista à contenção de terroristas, narcotraficantes, máfias do crime organizado, narcoguerrilhas e algum resíduo comunista que possa existir. Então, essa globalização neoliberal dirigida pelos Estados Unidos cria, né, um novo tipo de inimigo, que é o antissistema, qualquer coisa que se enquadre naquilo que gere acumulação de capital. Então, os anos 90, né, são os anos de refundação da ordem política mundial. E os Estados Unidos abandonam aquela estratégia da guerra suja, né, de ações encobertas para desestabilização, que foram tão comuns nos anos 60, 70 e 80, e vão começar a adotar a perspectiva de financiamento aberto através de guerras de baixa intensidade, através do seu poder legislativo. E o que é a guerra de baixa intensidade? Ela é uma forma de superar o trauma da derrota do Vietnã, porque eles se envolveram diretamente numa guerra que não era deles, num país que nunca agrediu e nunca ameaçou os Estados Unidos de nenhuma forma, né, uma guerra bem covarde, em que felizmente foram derrotados. Então eles não envolvem mais as suas tropas, né, nos conflitos para evitar as baixas, e sim vão começar a atribuir o trabalho, né, o trabalho sujo, às forças locais. Então o ataque a partir das forças locais vai ser direto, frontal, sem qualquer gradualismo. Foi o que eles utilizaram quando o sandinismo derrotou, né, o governo do segundo Somoza lá na Nicarágua, e aí eles financiaram os contras com dinheiro que eles conseguiam do narcotráfico dentro do próprio Estados Unidos e através da Colômbia. Então, um dinheiro completamente sujo para financiar, né, uma contra-insurgência, e que com isso fez com que o consumo de drogas nos Estados Unidos aumentasse absurdamente e criasse os vários cartéis que a gente vê e que hoje é a barbárie pura. Veja que em nome de um suposto ideal de liberdade, né, a quantidade de problemas que eles trazem. Né? Então essa guerra de baixa intensidade ela é resultado da busca por opções, né, menos custosas a nível político, militar e econômico, e vai sendo materializada, né, na opção de uma guerra prolongada de desgaste, conceitualizada nesse nome de guerra ou conflito de baixa intensidade, que não abandona, né, a possibilidade de invasão, mas conduz a uma perspectiva mais global para enfrentar os conflitos. Então, combina aí elementos militares, políticos, econômicos, psicológicos, de inteligência e de controle da população, e essa alternativa ela busca fortalecer as forças armadas, né, dos países aliados, ou até paramilitares, e promover movimentos insurgentes contra-revolucionários que sejam a ponta de lança que resolva o conflito em favor dos interesses estadunidenses, sem uma escalada de conflito que obrigue, né, com que esse país tenha que ser ocupado pelos Estados Unidos. A Cecília Bermúdez ela tem um livro que chama La Guerra de Baja Intensidad. É muito bom, é um livro de 86, 87, né, que infelizmente também não está traduzido a português. Eu tenho esse livro, usava em sala de aula. Nesse sentido, foram 5 milhões de dólares, né, aprovados pela administração Reagan para a criação de um exército mercenário, destinado a derrotar, né, o governo sandinista na Nicarágua. E aí, na sequência, você vê, né, o que vai acontecer. Afeganistão, Iraque, Líbia, Tunísia, Egito, todos eles vão sofrendo, né, esses processos de desestabilização. Para quem chegou, né, até aqui, curta o vídeo. De novo, eu peço isso, curta o vídeo, que não está inscrito, que se inscreva no canal e divulgue, né, o nosso trabalho para que esse debate chegue ao maior público possível. E aí, desmantelado, né, o inimigo comunista e a subversão, a política, né, de luta antiterrorista, né, contra o crime organizado, passam a ser, né, parte dessa estratégia global
pela estabilidade, paz e segurança mundial. O mais curioso é que nunca vai em cima de paraíso fiscal, né? Sempre em cima daquela figura, daquele elemento, ou seja, não enfrenta a máquina que lava o dinheiro desse narcotráfico, lava o dinheiro desse tráfico de armas, de pessoas ou de qualquer coisa que seja, né? Então, é um processo que interessa, né, ao sistema financeiro também. Então, as Forças Armadas, e só um parênteses, isso dificulta a percepção da fronteira do legal e do ilegal. Porque se o dinheiro está limpo a partir, né, de um sistema que é supostamente legal, essa fronteira vai ficando mais fluida. Então, a riqueza e a saúde e a tranquilidade dos suíços custa muito sangue de muita gente. Então, as Forças Armadas, né, não perdem protagonismo nessa conjuntura, né, e sem tanta confusão, elas desfrutam das operações conjuntas sob a observação e supervisão da Agência Antidrogas dos Estados Unidos, também do Comando Sul, que continua até hoje, né, treinando as nossas Forças Armadas dentro da doutrina de segurança nacional e hemisférica dos Estados Unidos. Então a sua ação, né, na América Latina conta com a anuência dos governos, o que leva, né, a uma substancial perda ou redesenho da sua soberania, enquanto a gente vai renunciando, né, na prática, uma política de segurança própria e que ela vai sendo sempre desenhada com base no interesse da Casa Branca e do Pentágono. São vários os documentos, os manuais de campo que são destinados a nos preparar conforme os interesses dele. Então a luta, né, antissubversiva, ela vai se alternar, né, em uma luta contra os centros de produção, elaboração de cocaína, plantações de maconha e amapola em alguns países, Colômbia e Peru, e se fala, né, da unidade entre camponeses produtores de coca, guerrilhas e narcotraficantes para justificar essas ações, né, armadas e as matanças da população civil. Só que os grandes consumidores dessa droga produzida aqui, né, estão na Europa e estão nos Estados Unidos. Né? A antessala dessas operações, né, que a gente conhece do DEA, né, teve lugar no México, né, sob a denominação também curiosa de Operação Condor entre 75 e 78, e foi o primeiro ensaio militar, né, latino-americano da luta antidrogas, que não dá nenhum resultado. Em seguida, a Colômbia, né, com a Operação Fulminante, 78 a 80, centrada nas operações de destruição dos cultivos de maconha em Guajira. Em 89, né, o George Bush pai, ele anunciou a iniciativa andina para destruir o fornecimento de cocaína dos países produtores, Peru, Bolívia e Colômbia, e foi um plano, né, que empregou mais de 2 milhões de dólares em 5 anos. Uma parte para ajuda econômica e quase metade para apoio militar e policial. E posteriormente, a partir dos anos 2000, né, vira o Plano Colômbia. E aí, em 1989, para justificar a invasão do Panamá, né, eles montaram a Operação Causa Justa e foi a desculpa perfeita, né, junto à fraude eleitoral para acusar, né, o comandante das Forças Armadas, Manuel Noriega, de narcotráfico e financiamento da insurgência, né, na região. Na América Central, as Forças Armadas elas foram financiadas pelos Estados Unidos para retroceder os processos de libertação nacional que começaram a acontecer nos anos 80 e permaneceram intactas essas forças títeres que foram colocadas lá. Não houve expulsões, não houve reformas. Os processos de transição, né, conhecidos como processos de paz e negociação, na Guatemala e em El Salvador, foram precedidos da derrota estratégica dessas forças insurgentes. O presidente de El Salvador, o Bukele, havia um monumento, né, muito bonito lá dessa reconciliação, desse processo de paz, e que ele mandou pôr abaixo, porque isso não importa muito. Então a gente vê que tipo de sujeito é aquele. Né? Em 2009 ocorreu em Honduras, né, o golpe de Estado, né, contra o presidente Manuel Zelaya. Ele era presidente pelo Partido Liberal e representa uma nova modalidade de golpe na região que a gente chama de golpe de Estado constitucional. Né? Pelo menos o Reutemann define assim. Essa nova forma de golpe, ela encobre a participação dos militares, eles participam sim, a gente teve um exemplo agora, né, em janeiro de 2023 no Brasil, e os interesses da classe dominante, né, que estão por trás dessa ruptura no governo. Então vai sendo preparado, né, pelo Zelaya, no caso do Zelaya aqui, né, um decreto judicial que vão declarar ilegítimas as ações do presidente. Ele vai ser situado fora da ordem constitucional e, desse modo, né, pelo menos no caso hondurenho, foi claro que os militares se limitaram a cumprir a ordem demandada pela Corte Suprema de Honduras. O que aconteceu no caso do Zelaya? Ele não é um político de esquerda, né, nunca foi tradicionalmente ligado à esquerda, mas ele tinha interesse de integrar, de uma forma mais presente e direta, né, a aliança bolivariana para os povos de nossa América, que era dirigida pela Venezuela, junto com Cuba, e que tinha alguns benefícios, né, para o caso hondurenho, já que eles não conseguiam financiamento com os Estados Unidos. Né, então buscou uma saída.
E para isso ele tentou fazer um plebiscito, né, de uma consulta popular, na verdade, para saber se era possível uma consulta para uma reelaboração da Constituição, né, um desenho, né, de uma nova Carta Magna. Então ele fez uma consulta para saber se a população tinha acordo ou não em fazer uma consulta para discutir uma nova Carta Magna, né? E isso já foi suficiente para ele sofrer um golpe. Ou seja, não era já uma transformação, mas era só uma pergunta, né? O Zelaya foi preso em casa, né? Logo depois ele foi expulso ao país, ele retorna brevemente, mas não pode ficar muito tempo lá, permanece na Embaixada Brasileira, mas ele não consegue voltar à presidência. Então a repressão, nesse caso, ela muda, né? Então, enquanto tem gente que está gritando que é fascismo isso, fascismo aquilo, na verdade ele não entendeu ainda que a lógica é outra, né? Aquele tipo de golpe que a gente viu em 64 no Brasil não existe mais. E aquele tipo de repressão massificada também não existe mais, ela é bem pontual. Então, a repressão ela tem uma diferença porque ela evita, né, essa rejeição internacional. Então a perseguição política ela vai ser exercida de forma programada. Então alguns dirigentes podem vir ou não a ser assassinados, alguns líderes, alguns sindicalistas ou jornalistas, intelectuais, mas de uma forma muito seletiva pelos aparatos de segurança. E as Forças Armadas, né, no caso, né, hondurenho, elas não agiram por iniciativa própria, né, e nem usurparam o poder político e fizeram sob a solicitação do poder legislativo e judiciário. E depois que é celebrada uma eleição, né, aparente, né, Porfírio Lobo, que foi quem sucedeu o Manuel Zelaya, ele permitiu que os assassinatos e as repressões, né, seguissem ocorrendo, mas elas são sempre seletivas. Outro caso semelhante aconteceu, né, na deposição do presidente Fernando Lugo em junho de 2012, e após 2001, as Forças Armadas da região elas aderiram à doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, como já mencionei várias vezes, ela vai sendo redesenhada, né? Onde o terrorismo internacional é o principal inimigo. Então, isso quer dizer que um dia qualquer, uma organização política, que até o momento era considerada um exemplo de virtude democrática, ela pode cair em desgraça, ser perseguida e seus militantes presos, torturados e rotulados como agentes do mal, ou seja, como terroristas. É muito vaga a definição. E aí, na América Latina, a gente tem dois tipos de contemporâneos de golpe de Estado, segundo o Marcos Reutemann, né? Aquele que a gente conhece, os civis militares e os militares. Nos dois, né, figuram as Forças Armadas, as instituições por excelência, né, capaz de garantir o êxito operativo do assalto ao poder. Sem os militares não tem golpe de Estado. Sem esse grupo que avalize, né, o golpe de Estado também, é muito provável que esse, né, golpe de Estado fracasse. Né? Então você tem que ter um apoio, né, muito grande de setores com poder econômico, por exemplo. Né? Então o poder legislativo e o poder econômico são importantes. Você tem que ter não só os militares juntos, o poder econômico, mas o poder legislativo hoje ele tem que estar, né, interessado nessa desestabilização. E também o poder judicial. Ele tem uma função hoje básica que é importante porque ele proporciona os argumentos legais para que sejam justificados, né, e utilizados. Então, uma só declaração que desestima o poder executivo já é suficiente para poder fazer com que ele caia, né, em descrédito e ser atacado e destituído. Também, como eu disse, banqueiros, grandes burgueses, esses conglomerados internacionais de telecomunicações, de armamento, de alimentação, né, o setor latifundiário, mineiro, extrativista, quando eles estão juntos, realmente, né, você tem a fórmula para que esse processo golpista dê certo. E mesmo assim, né, a participação, né, de um setor da sociedade civil é muito importante. Né? O papel do jornalismo, de alguns acadêmicos, inclusive da igreja e até mesmo de atores, né, de televisão, são muito importantes para fazer com que a balança da opinião pública mude, né, favoravelmente à destituição dessa figura do executivo. Então os meios de comunicação social, né, eles têm um papel também de ajudar a construir o consenso. E por último, né, o fator exterior que a gente não pode desconsiderar nunca, né? O apoio, né, das principais potências, entre aspas, amigas, que vão facilitar, né, o uso de serviços de inteligência, né, de informação e contra-informação, e também vão reconhecer internacionalmente o governo usurpador, né, o governo que deu o golpe. Então, um golpe de Estado, se ele pretende ter êxito, ele tem que ser concebido minuciosamente, né, sem deixar nenhuma, né,
parte, né, improvisada, ele tem que ser bem calculado. Quando, né, ele corre com esse cálculo, né, as possibilidades de êxito realmente existem. Então, do contrário, né, como a gente viu aqui no Brasil em 2023, né, se não há o cálculo, de fato, né, faltou as forças, alguns elementos ali de apoio, no caso, né, o elemento internacional foi muito decisivo nesse aspecto, não que eles sejam bons e gostem de nós, mas não tinha interesse na estabilização, acabou que o golpe não funcionou. Então o que o Marcus Reutemann traz para a gente aqui também, que eu acho que é interessante? Os golpes de Estado, eles constituem uma opção, né, para reforçar ou para substituir aqueles produtores da ordem social, né, aqueles que têm condições de atender melhor, né, os interesses da classe dominante, basicamente isso, tanto as dominantes internas quanto as dominantes externas, né? Então, se é um obstáculo, você retira. Se é a favorável, você sustenta, e não permite, por exemplo, que ocorram eleições, por exemplo, no ano. Então, nesse sentido, os novos golpes de Estado aqui na América Latina, eles ganham uma nova importância, porque são ações destinadas a substituir os produtores da ordem social, e modificam, a direção dos processos constituintes nascidos da crise neoliberal. E é onde se produz uma mudança no poder político, porque você vai mudando as correlações de força. E aí a oligarquia e as nossas burguesias, elas se veem, em algum momento, um tanto deslocadas dos seus centros habituais de controle e decisão, e aí começam a orquestrar, e a patrocinar os golpes de Estado para tentar reverter alguns processos de reformas sociais de caráter democrático e popular que nem são tão revolucionários, nem são tão críticos assim. Então isso aconteceu na Bolívia, aconteceu na Venezuela, no Equador, na Honduras e no Paraguai, que foram vítimas dessa estratégia. E outra característica desses golpes militares de novo tipo, ou golpes brandos, ou golpes brancos, ou mesmo institucionais, é que a violação dos direitos humanos tem sido, como eu disse antes, uma repressão seletiva. Então evita, assim, de ser acusado de crimes contra a humanidade. Então são contadas as vítimas, ou seja, são pouquíssimas pessoas que morreram nesses processos, e poucas pessoas foram exiladas. A gente não vê muitos professores sendo desligados das universidades, desaparecidos, isso muda completamente. Então houve um aprendizado por parte de quem projeta essa estratégia. E aí ele demonstra algo que é importante, que existem novos atores nesses golpes brancos ou brandos ou institucionais. Então, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, é um ator importante nisso, porque ele começa a demonstrar os limites do crescimento econômico, ou fechar linhas de crédito. O Banco Mundial a mesma coisa, a OCDE, a OMC, elas acabam ajudando a afogar e estrangular os governos que se recusem a cumprir os seus programas de ajuste estrutural. E também as próprias empresas transnacionais, que com as privatizações elas acabam sendo as proprietárias de serviços públicos, como luz, transporte, água, telecomunicações, e elas podem pressionar nesse sentido. E o desenrolar de megas projetos, as represas hidrelétricas, as plantações de soja, a mineração, todas elas estão associadas a essas práticas. A Monsanto, a multinacional da soja, dos transgênicos, os químicos agroindustriais, elas tiveram um papel muito importante na destituição do Fernando Lugo no Paraguai. E como eu disse, os meios de comunicação são muito importantes nesse processo. Eles são quase que um quarto poder, porque eles vão formando parte desse processo que, aliado às grandes multinacionais, acaba defendendo uma suposta liberdade de ideias, de imprensa, de informação, e acaba com isso destabilizando a sociedade. E eu diria que, complementando a ideia dele aqui, que as redes sociais também têm um papel muito grande. É um meio de comunicação, na desinformação, na desestabilização, na construção de uma percepção de mundo completamente equivocada, distorcida, e que faz com que os indivíduos ajam de uma forma muito confusa, percam a capacidade estratégica. E também tem um ator que é importante, que são os bancos de investimento. O Goldman Sachs acaba que influenciou muito esse processo, e mais. As grandes empresas e aqueles agentes do capital financeiro são capazes de criar um pânico na bolsa de valores e fazem com que as decisões políticas também se alterem. Então você provoca um golpe de Estado silencioso. As agências de classificação de risco são muito importantes. A Venezuela, não sei se ainda é, mas até pouco tempo atrás, era o país com o maior risco de investimento no mundo. Mas o que não faz o menor sentido, porque não há um conflito aberto lá dentro. Você pode ter um governo que você goste ou desgoste dele, mas a ponto de inviabilizar o investimento no país é um absurdo. Então, entidades como o Moody's, o Standard Poor's, o Fitch, são agentes de desestabilização porque agem de uma forma monopolista, e com isso fazem com que aquela classificação, o AAA,
ela pode ser colocada com negativo e com isso o país não consegue mais pegar crédito e se pega com um juro, né, absurdo. E também, né, o próprio narcotráfico, né, a narcopolítica também está presente. A gente tem uma fusão, né, de elementos políticos com elementos do mundo do narcotráfico, a aliança dos partidos tradicionais com esse crime organizado, que acaba estabilizando o país, porque a fórmula do caos é perfeita para que ele se desenvolva. Porque quanto mais pobreza, mais elemento ali para você aliciar, né, para o crime. Então, quanto mais desempregado, melhor. E isso vai criando uma rede de corrupção que, de novo, apaga a fronteira do legal e do ilegal, porque você vai ter governadores, presidentes, prefeitos, deputados, juízes, vereadores, prefeitos, militares que vão receber a sua parte nesse processo, né? Então o que a gente vê aqui que o Marcos Reutemann traz para a gente é que aquela visão tradicional de golpe de Estado aqui na nossa América, ela passou dessa para melhor, né? Mas ainda segue, né, uma nova forma de estabilização, ainda segue uma nova forma de golpismo que interessa às classes dominantes, né? E isso não desapareceu e eu não sei, né, se em algum momento vai desaparecer se a gente seguir nessa tendência histórica, né? Então é um processo que agora pode ser dilatado no tempo, ele é realizado sem um excessivo custo político, né? Então os golpes exclusivamente militares, interpretados pela grande autonomia concebida às Forças Armadas anteriormente, hoje já não fazem mais tanto sentido, né? Agora você tem golpes constitucionais, são mais limpos, são mais efetivos, e a população nem percebe, né? Então é aí que está a racionalidade desse novo tipo de golpismo. Então, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.